Espera só um minutinho para... Agora pode. Então, por favor, em posição mais cômoda, com a coluna ereta. Deixando a inspiração dentro dele. E deixar com que os pensamentos agora se vão. Concentremos apenas nessa atividade que vamos fazer aqui agora. E eu rogo, eu peço, para que todos os hierarcas nos abençoem na noite de hoje, para que possamos, como nas outras vezes, ter uma noite de estudo iluminado, que todos saiamos daqui com um pouco mais de engrandecimento, sabendo um pouquinho mais de toda essa imensa sabedoria que nos é revelada a cada dia. Abhidanandam Satitam Param Brahma Vedasa Yoveyatma Samatita Hanga Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishati Aham Toham Ajaroham Lokibhyaha Shukamidatam Shrin Sal Shrin Sal Shrin Sal. Indivisível felicidade é o Supremo Divino Espírito, possuidor de toda a sabedoria, é o divino e glorioso poder, ele que consegue sua união, alcança, quem consegue ver essa união, consegue a mais alta finalidade nessa vida. Agradeço a todos, aos hierarcas, agradeço a todos aqui presentes, Rubens, vou nominar todos agora, Marina, Neia, Gustavo, Dona Neuza, Luiz, a todos, que tenhamos uma excelente noite hoje de aprendizado. Muito obrigado a todos, Namastê. Posso, Vanildo? Eu vou fechar o seu microfone, então. Desculpa. Você fecha, por favor? Aliás, eu não consigo. Eu ia ver para você. Ah, tá. Deixa eu só esperar o Fanã, um minutinho, a gente começa junto. Então, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com o grupo. Na verdade, eu de fato considero assim, esse um grupo muito especial, com uma energia muito especial, e eu sinto que a gente forma, de fato, uma egrégora, e essa egrégora ajuda com que fluam as discussões, né? E que o trabalho, então, pode ser bem conduzido de acordo com a vontade dos mestres. Hoje nós vamos começar a discussão do segundo capítulo, que, para mim, talvez seja o capítulo mais difícil dessa edição da Bhagavad Gita do Shuddharma Mandala. De fato, eu tenho dificuldades com esse capítulo em várias partes, né? E até por isso que eu estou também animado e motivado, porque eu sei que essa reunião, esses encontros, são oportunidades para que a luz se faça, e às vezes um tipo de conhecimento se manifesta, a gente nunca sabe de onde, né? Então eu peço também inspiração aos mestres, né? E para que ele se manifeste na fala de todos nós, à medida que nós formos discutindo esse texto, né? Na verdade, esse é o texto que abre a nossa Gita, já que o primeiro capítulo é considerado um capítulo
introdutório. Então, ele abre o Sankhya Kanda, ou seja, a seção do Shuddha Sankhya, aquela seção tripla, que tem 6 capítulos dedicados ao conhecimento, 6 capítulos dedicados à parte da vontade, do desejo, e 6 capítulos à atividade. Depois desses 18 capítulos, a gente inicia o Yoga Kanda, ou também o Yoga Shatikam. Né? E esse capítulo, o mais intrigante para mim, é o próprio título. Porque um título desses, né, é para fazer a gente pensar o que esse capítulo traz, né? Porque nada Narayana Dharma Gita, nada Narayana Dharma Gita, significa nada menos do que a relação entre o humano e o divino, entre o paradigma do ser humano, que é nada, que está representado em Arjuna, e em Krishna, que é Narayana, aqui representado. Né? E mais do que isso, quando eu penso no mantra principal da nossa instituição, né, que é o Om Namo Narayana, esse mantra trata exatamente disso, dessa relação entre o humano e o divino, em nós e fora de nós, né? E transcendendo também essa relação de dentro e fora. Ou seja, esse capítulo tem esse mistério, que na verdade revela o próprio segredo para mim daquilo que eu entendo como meditação, que é exatamente essa sintonia do humano com o divino, com o sagrado. Então é com esse espírito que para mim a Gita se abre. E até é por isso que, assim, diferentemente do que alguns dos meus colegas, eu gosto de enfatizar, tanto nessa Gita, quanto na Gita corrente no mundo, a Gita oficial, a Gita ortodoxa, né? Eu gosto de enfatizar isso, que esse é um tratado sobre a arte e a ciência da meditação. E a meditação entendida exatamente como o processo de unificação dessas duas instâncias de nós mesmos, já que nós trazemos em nosso coração a própria hierarquia cósmica. Então, a instância de unificação do meu eu humano, da minha personalidade, daquilo que representa o Arjuna em mim, ou nada, com aquela dimensão divina, né? E é assim que surge a meditação, inclusive, na história da tradição indiana como um todo, védica, né? A gente sabe que lá no Rig Veda existe uma passagem, uma metáfora muito conhecida, que é a metáfora dos 2 pássaros. E já quem está abrindo esse capítulo, chama Narayana Dharma Gita, eu quero tomar a liberdade de introduzir essa metáfora, porque ela tem a ver com isso. E, na verdade, é esse título do capítulo e também é essa metáfora que vão me permitir compreender a Gitopadesha. Para quem sabe o que é a Gitopadesha, né? Que é aquela figurinha que apresenta a quadriga com o Senhor Krishna e o Senhor Arjuna, você então mostra toda a simbologia com a quadriga representando o corpo humano e o Senhor Krishna e o Senhor Arjuna representando esses 2 pássaros que eu vou falar agora na metáfora, né?
Então, eu começo a perceber a importância disso. Então, deixa eu dizer qual é a metáfora que aparece no Rig Veda. No Rig Veda, mais ou menos diz assim: dois pássaros habitam na mesma árvore. Um observa em silêncio e o outro desfruta dos frutos. Né? Então, é óbvio que a referência que estás fazendo ali é uma primeira referência, a primeira vez na história da humanidade que tem esse registro escrito de alguma coisa que me remete à ideia de meditação. Já que a árvore é o corpo humano, e os dois pássaros são essas duas vozes, ou essas duas consciências, ou essas duas coisas que a gente não sabe direito o que é, e que nós trazemos em nós. E que nós nos damos conta disso quando nós começamos a prestar atenção na nossa própria respiração, segundo algumas técnicas de meditação, mais até as budistas, e de repente nós observamos o fluxo dos nossos pensamentos. E nós percebemos, então, que tem alguém que está produzindo esses pensamentos e tem uma instância que não se afeta por nada disso e que testemunha esses pensamentos. Né? Seriam, então, esses dois passos. E quando eu compreendo essa metáfora, eu entendo que todo o meu trabalho, nas palavras do Jung, é no processo de individuação, ou seja, o processo de unificação dessas duas instâncias de mim mesmo. E isso vai estar representado, então, não mais nos Vedas, mas aí aparecem várias Upanishads, que é a metáfora do cisne Hamsa. Eu acho que eu já mencionei aqui, né? E essa é uma metáfora muito cara, porque essa expressão Hamsa, ela surge na nossa literatura, e em especial na prática da saúde elaborada por Srivajra, né? Quando a gente diz Om, Hansa Soham, Yogi Swarim, Rim Swaha, né? Eu acho que eu já mencionei antes, mas não custa repetir, porque esse capítulo, para mim, me remete a essa ideia, né? Hamsa é esse cisne, nesse processo já de unificação, né? Como nós já vimos, eu não quero me repetir. Então, Om Hansa Soham, né? Eu sou esse ser unificado, né? Saudações, né? Glória a Sri Yoga Devi, Yogeshwarin, né? A senhora do yoga, Rim Swaha, quer dizer, vivas, saudações a esse processo que eu estou identificando, que é essa unificação do meu próprio ser. Bom, então são essas duas metáforas que fundam a arte e a ciência da meditação, e aí a gente vai se dar conta que a terceira metáfora é a Gitopadesha. É o próprio Krishna e o próprio Arjuna. Então é o próprio título desse capítulo. Nara Narayana Dharma Gita significa a essência, a grande síntese da arte da ciência da meditação. Ou seja, está me mostrando como eu, humano, me relaciono com o eu divino, fora de mim e dentro de mim. Quer dizer, é assim que eu começo a me aproximar desse texto. Né? Então, pronto, essas três metáforas, para mim, elas são fundacionais para que eu possa compreender qualquer técnica de meditação, de qualquer escola que saiu dessa grande árvore original, que é a árvore do Shuddha Yoga, expresso na Bhagavad Gita. Né? Todas as meditações. Eu posso entender todas elas, de qualquer escola, simplesmente a partir dessas três metáforas principais. Depois tem as três secundárias, tem alguns mantras. Mas essas três metáforas e o mantra Om Namo Narayana, pronto, está toda a arte, toda a ciência da meditação, está a essência da mensagem do Senhor Krishna para Arjuna, na Bhagavad Gita. Então, esse capítulo é isso, assim, para mim. Agora, quando eu leio o capítulo, eu já li várias vezes, eu confesso
que eu não entendo nada, porque a referência ainda é tão rica a uma mitologia maravilhosa, riquíssima, da Índia, né? Há uma série de deidades, de representações, que é difícil para nós termos acesso assim, ao simbolismo que estaria presente principalmente na escola Shuddha. Então, vai ser, para mim, nesse capítulo, uma tentativa superficial, pálida, de tentar acessar esses conceitos. Então, o capítulo já abre assim, né? Ó Bharata, Rishikesha, o Senhor, sorridente, disse essas palavras a Arjuna, que se mostrava perturbado e confuso entre os dois exércitos. Disse o Senhor a Arjuna, privilegiando o português, ou a Arjuna, privilegiando o sânscrito, ou a Arjun, privilegiando o hindi. Então, são vários modos da gente se referir a esse grande personagem. Tu te afliges por aqueles que não o merecem. No entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os homens sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam. Bom, só esse verso já é para mim enigmático o suficiente para a gente passar assim muito tempo refletindo e meditando sobre o significado dessas palavras, meditando, por exemplo, por que o tradutor, no caso Sri Vasudeva Rao, optou por essas palavras, né? E por que todos aqueles que traduziram depois a obra para o espanhol e para o português e que não partiram do sânscrito, se basearam em Vasudeva, continuaram com esse mesmo entendimento. Deve ter aí uma mensagem oculta, subliminar, que pode ser que escape um pouco para a gente. Agora, quando a gente quer fazer um estudo dos termos em sânscrito, para compreender um pouco melhor o sentido desse verso, dentro daquele estudo comparado que a primeira edição da Gita, lá de 1917, apresentava já naquele quadro, aquele quadro comparado entre as duas Gitas, né? Então a gente sabe que esse verso, ele se refere ao verso 11 do segundo capítulo da outra Gita. E aí, quando eu consulto em sânscrito, termo a termo, todos esses significados, e vejo como todos os outros tradutores optaram por algumas palavras, eu percebo muitas semelhanças. Eu percebo um sentido geral muito interessante. Mas tem duas palavrinhas que só a nossa Gita contempla. E isso eu não sei explicar, sabe? Mas aí eu vou dizer quais são essas duas palavras. Talvez fosse até as palavras que me dificultasse um pouco o entendimento do verso. Não sei dizer. Mas aí ele diz, os sábios não se lamentam pelos ignorantes e nem pelos doutos. Se a gente considera o contexto da obra, eu não consigo entender o que ele está dizendo. Assim, para mim é difícil acessar. Agora, se eu pego o sentido mais literal, conforme aparece no sânscrito, na verdade, a referência aqui não é exatamente nem aos ignorantes e nem aos doutos. Eu posso pegar algumas Gitas. Aliás, vamos pegar uma só para a gente poder falar assim, um pouco mais. Eu tenho aqui na mão. Então, mas eu quero pegar uma que traz o sânscrito. Você está com o Valdomiro Lorenz e ela provavelmente não traz os termos em sânscrito, né? Traz sim. Ah, é? Então, por favor. Não, desculpa. Eu pensei que você traz. Não, eu acho ótimo. Depois eu falo da minha também. Mas vamos ver como está aí, né? Não sei falar sânscrito. Não!
Não, Vamos lá. tradução, vai para a tradução. Qual é a tradução que você escolheu? É do Srila Bhakti Rakshasi Sridhar Deva Goswami Maharaj. É um grupo aqui, eu não sei exatamente, mas ele fala o seguinte, ó. Se Bhagavan Vasha Associam Avososhatvam Prajnavadam Chabasasi. Eu vou na tradução literal, tá? Ah, O Senhor Supremo disse: Você se lamenta por aqueles que não merecem a sua tristeza, enquanto fala como um sábio, o sábio não lamenta nem pelos mortos, nem pelos vivos. pronto. Essas são as duas palavras-chave. O resto, para mim, nesse primeiro momento, não interessa. Mas ele diz: o sábio não se lamenta nem pelos mortos e nem pelos vivos se regozija. Então, percebe que eu chamar o morto de ignorante, eu entendo que é possível. Do mesmo modo, eu posso fazer tomar essa liberdade, essa licença poética, mas eu preciso entender um pouco mais o contexto. Porque, na verdade, o termo aí é os mortos e os vivos. Né? E no sânscrito, deixa eu ver aqui qual é o termo. Só um minutinho para mim. Agora eu não estou achando, não sei se é porque eu estou... Gatachum? Exatamente, exatamente. Como é que você viu isso? É isso mesmo. Aqui. É. Mas eu não estou achando aqui, mas a ideia... É Gatachum e nem pelos mortos. E a Gatachum Chan. Eu Nem queria achar pelos vivos. agora para poder discutir. Mas agora, por alguma razão, interessante, eu não estou achando aqui. É porque não é para achar. Quando é assim, já me aconteceu outras vezes. Eu olho para a palavra, ela está na minha frente, mas alguém não me deixa ver. Então, deixa, não é para discutir agora. A gente já discutiu um pouquinho. Eu vou respeitar essa cegueira, que eu não consigo nem olhar para o texto. E ele está aqui na minha frente, isso que é interessante. Mas eu bati os olhos e não vi a palavra. Então, deixa. Mas eu só queria lembrar isso, que é a gente tem que refletir com esse cuidado, porque eu acho que no futuro, ainda mais nós que temos essa intenção de reconstruir ou construir o Shuddha Dharma sobre bases sólidas, nós precisamos de alguns textos fundamentais, eles estarem muito bem ancorados para que eles ganhem o respeito da nossa comunidade Shuddha e de toda a comunidade. Porque quando a gente falar, a gente tem que falar com uma certa autoridade, com um certo critério. E a gente só vai conseguir isso na medida em que nós corrigirmos essas pequenas falhas que são normais, ainda mais numa tradução tem mais de 100 anos. A do Prabhupada também, ele fala, a Suprema Personalidade de Deus diz, ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. É a mesma coisa. Porque isso sim faz um pouco mais de sentido para mim, se eu me lembrar que a crise de Arjuna é exatamente porque ele tem que ir para uma guerra fratricida, né? E o que o Senhor Krishna está dizendo para ele é que aquelas pessoas que ele enxerga como vivos já estão mortos. Não, o Senhor Krishna já está vendo as consequências daquelas ações e no momento que daquele estado de coisa, falou, olha, essas pessoas já estão mortas. Eles já cultivaram esse caminho. Então, mas as suas palavras são sábias, ou seja, existe uma certa dignidade nesse seu sentimento.
No entanto, quando a gente olha com os olhos do sagrado, do divino, né, que você entende dentro do plano maior, às vezes até por compaixão, você encerra a experiência de vida de uma pessoa para que ela possa retomá-lo de uma maneira mais interessante, numa outra oportunidade, até porque nessa hora, se essa pessoa continua atuando no mundo, ela estaria trazendo mais prejuízo para ela e para os outros do que se fosse diferente. Claro que isso é muito forte, ainda mais quando a gente pensa na nossa tradição judaico-cristã, né? Mas ainda assim, ele está usando a falar como um representante da divindade. Então, se a gente fosse lembrar da nossa tradição, é como se fosse a experiência de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, isso precisa ser feito. Você sai da cidade e não olha para trás. Né? Uma coisa não quer dizer que é um crime nesse sentido, mas isso do meu entendimento está dito aí. Agora, eu sei que é muito polêmico, então eu gostaria de, antes de seguir para os próximos versos, que nós estivéssemos assim numa mesma sintonia. E aí eu queria saber se alguém gostaria de acrescentar, colocar uma ponderação diferente, ou simplesmente fazer uma análise desse verso, como sentir mais à vontade. Hélio, é que eu sempre, todo dia eu leio com o Hélio, toda vez que eu vou explicar, eu falo, desculpe. Não, estou honrado. É uma pessoa que eu respeito e admiro bastante. É que todo dia eu leio um capítulo com Hélio, né? Então, toda vez que eu vou falar da Gita, eu já falo, viu, Hélio, acabei me atrapalhando. Bom, eu imagino, não sei se eu vou viajar um pouco, mas, por exemplo, eu vejo que o tempo inteiro na Gita, ele fala de você procurar essa fonte dentro de você. É assim, essa fonte dentro de você. Então, para mim, quem não tem esse conhecimento, quem não conhece isso, quem não está em contato direto com isso, ou está morto ou é ignorante. Não está morto, não está vivo para a vida. Assim, não tá vivo para essa essência, para essa percepção e a batalha que se trata é nesse sentido. Então, eu entendo, vejo por essa maneira, né? Eu estou felicíssimo com a sua fala e eu humildemente aceito, de coração. Eu acho que é uma boa maneira de explicar a opção do nosso mestre, o Vasudeva Rao, com certeza. Eu gostei muito do que você disse. E acato. Eu acho que é uma boa explicação para dizer que essa é uma tradução possível e talvez até mais inspirada do que a simplesmente literal. Essa vai um pouco mais fundo. Pode ser, você tem um ponto muito forte aí. Achei que estou com você, sim. Alguém mais queria falar alguma coisa? Posso seguir, então? Então, Rubens. Oi, Gustavo. Só uma colocação com relação ao texto de Vasudeva Rao, né? Os homens sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam. Em que pese a tradução não conhecida com a frase também é interessante de ser avaliada, né? Aqui Você ficou mudo. Você está mudo, Gustavo. agora sim. Bom, estava falando aqui que eu achei que a frase ela merece assim também uma avaliação, não obstante o conteúdo da tradução dela não feche
com aquilo que é da língua original, né, do sânscrito. Por que foi dito isso? Né? Os homens sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam. Se nós pudéssemos também avaliar o sentido aqui, dentro desse contexto do capítulo 2º, me parece que o sentido maior também estaria alinhado a essa necessidade de equilíbrio. Porque aqui Arjuna estaria numa confusão mental. E aí ele vem e diz, não, olha, não adianta tu estar em confusão mental. Tu precisa fazer um determinado alinhamento. Olha para todos da mesma forma, sem elevar uma pessoa e sem diminuir outra. Olha do mesmo jeito. Reavalia o teu olhar. Ressignifica a forma como você vê as coisas. Alcança uma oitava maior. Expande a tua percepção. Eu vejo também, eu vejo isso como a questão mais pura do Shuddha Dharma. É o que você disse. Eu vejo assim também. Porque, de fato, esse verso está chamando a gente para essa posição equânime, né? De Samagnana, que é exatamente você não ter preferências, né? E agir como tem que agir os bons magistrados, sem dúvida, sempre, né? E como é difícil, né? Eu achei Na muito prática, bom, não é? Eu acho que você... E por coincidência, hoje, eu e o Vanildo conversando por telefone, depois que ele conversou com o Hélio, possivelmente, nós tocamos hoje no assunto da meditação. E ali a gente fez algumas reflexões sobre a própria questão da tradução da palavra meditação, né? Que em sânscrito dhyana, né? E a gente estava, olha, é meio complexo isso, né? Porque a palavra meditar para o português dá um significado de reflexão, né? Medita sobre esse assunto, né? A gente costuma falar, né? Vai lá e pensa sobre o assunto, faz uma reflexão. E daí o texto lá de Srivaja, meditar não é pensar. E aí fomos além, né? Falei, mas olha só quando a gente vai fazer um bhavana, né? Penso com amor. Mas espera aí, eu penso, quer dizer que eu medito? O que é meditar, né? E você, nesse preâmbulo desse capítulo, você trouxe de maneira cristalina um sentido maior. E que não é um ato também que se resume ao momento em que você fecha os olhos, mas é um estado que deve perdurar o tempo inteiro. Essa conexão é de percepção, não é um ato isolado no contexto da existência, né? Agora eu estou meditando, acordei, agora eu estou, né, num processo da vida horizontalizada, né? Eu acho, de novo, eu concordo 100% com o que você disse. Ainda hoje eu tive a oportunidade, hoje não, foi ontem, aliás, eu tive que gravar um pequeno vídeo, porque eu estou fazendo uma experiência difícil, que é trabalhar assim, as questões do Shuddha Yoga de uma maneira laica, no ambiente acadêmico. E aí eu levei como experiência, uma outra experiência dessa vez, assim, acabou tendo uma espécie de era um evento do pessoal da área de tecnologia, do núcleo de computação eletrônica, não sei mais o quê. E aí, durante o break, eles me convidaram para explicar o que era isso que eu estava fazendo ali na universidade. E algumas pessoas já estão um pouco curiosas, né? E eu falei, tá bom. Mas como é que eu vou falar assim? Você tem 20 minutos. É o break, o pessoal foi tomar um cafezinho, voltou. Me deram 20 minutos ali, enquanto não retomava as sessões, né? Pelo Zoom, né? Aquele monte de janelinha, assim, as carinhas, assim. Tá bom, vamos 20 minutos, eu vou falar sobre a meditação, mas como é que eu vou traduzir isso? E, de repente, eu falei, nossa, que coisa interessante. Eu acabei recebendo, nessa experiência, uma dica para levar para a disciplina para todos os meus alunos. Porque eu acabei falando, olha, eu não tenho como falar de Saguna Dhyana, Nirguna Dhyana e Shuddha Dhyana, nem meditação com forma, meditação sem forma, e meditação pura ou meditação transcendental. Falei, já sei o que eu vou falar de tudo junto e misturado e de uma vez só. Falei, olha, eu vou apresentar aqui para vocês hoje a meditação
do coração. E não é que a coisa pegou, meditação do coração. E, além de pegar, tem um sentido de universalidade, porque isso é afim com a tradição judaico-cristã, né? Você tem o Sagrado Coração de Maria, você tem o Sagrado Coração de Jesus. É afim com a tradição da heterodoxia da Índia, né? Tradição budista. Tem a doutrina do coração do Senhor Buda. Então, você remete ainda a essa ideia do Bhavana, na verdade. Estou falando do coração, eu estou mostrando que na frente tem que vir o sentimento de amor, que é esse sentimento que, quando eu faço a Saguna Dhyana, eu percebo isso presente naquele ser, objeto da minha devoção, até me dar conta, depois, que aquela mesma coisa, aquela mesma energia está presente dentro de mim. Primeiro vem o modelo externo, né? Você vê o Saguna Dhyana. Aí você vê isso dentro de você, e depois você vai para o terceiro instante, que é quando você busca a transcendência. Mas está aí. A partir de hoje eu vou falar da meditação do coração. Vou ler lá as questões do Shuddha Dharma, mas vou traduzir sempre em termos simples do português e vou falar meditação do coração. Então eu vou simplificar, aliás, vou criar isso e ainda vou dizer mais. Falo, olha, a meditação do coração é a meditação conforme está descrita no Shuddha Yoga revelado pelo Sr. Krishna na Bhagavad Gita. É uma meditação laica, porque ela é laica não no sentido de profana, mas no sentido de que ela não é sectária. Ela não é nem encanada, nem exclusivamente tântrica, nem Vaishnava, nem shivaísta, como tem o nosso Manifesto Shuddha. Então, ela é laica nesse sentido que ela é espiritualista. Conclusão. Posso falar de uma prática, eu levei muitos anos para compreender e tive que seguir uma disciplina do Shuddha Dharma, e que agora eu vejo ela nascendo da Bhagavad Gita, e que me possibilita falar disso, sem necessidade, inclusive, de eu falar da própria instituição ou citar o nome do Shuddha Dharma. E não que isso seja uma coisa de demérito, de prejuízo, mas muito pelo contrário. É porque está alcançando uma legitimidade e uma força tão grande que ela passa a ter um valor igual tem a matemática. Quando eu digo 2 mais 2 é igual a 4, eu não digo, segundo a minha escola, nós defendemos que 2 mais 2 é igual a 4. Não. Olha, concluímos, tem um teorema, já está aprovado, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é de todo mundo. Você tem coração? Está batendo no teu peito? Serve para você. 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então, dentro dessa ideia, aí sim o Shuddha Dharma renasce, e ele renasce como uma dimensão que é a um só tempo universalista, como ele é de fato, universalista, e também é o lado religioso, que você tem que ter aqueles que preservam. Né? Você tem que preservar uma certa tradição. Você tem que ser o fiel depositário de alguns documentos. Então, tudo isso tem o seu lugar de estar. Mas quando isso vai para o mundo, isso tem que alcançar o mundo de uma outra forma, que não necessariamente eu tenho que dizer, olha, é só a nossa instituição que está autorizada a falar sobre a meditação do coração. Não! Olha aqui, é para todo mundo, uma coisa, né, que você, exercitando o Bhavana, isso me lembra muito de Srivajana. Eu tinha um contato, assim, não tão íntimo e tão próximo, mas algumas conversas que eu tive com ele era uma pessoa que ele enfatizava muito esse ponto para mim. Então, uma vez eu lembro dele dizendo com essas palavras, ele dizia assim, tá vendo lá aquela pessoa que está indo lá no outro lado da rua? Tá vendo aquela pessoa? Tô. Olha, é um membro do Shuddha Dharma e nem sabe, caía na risada. É um membro do Shuddha Dharma, porque o que ele queria dizer? Estava vendo que a pessoa já vivia uma certa disciplina espiritual, tinha uma certa proteção, estava numa certa sintonia com alguns seres,
que ele identificava como alguém que estava a serviço, assim como nós estamos de uma outra maneira. Nem sabe, quer dizer, não teve chance de conhecer alguém, ou de ser consagrado, seja lá o que for. Então, isso, para mim, tem a ver com esse texto também. Ele está falando dessa relação do humano com o divino. Só, independente de qualquer vestimenta cultural, independente de qualquer ideologia, porque tudo isso vem pelo corpo. O idioma que eu utilizo já me dá um recorte para o meu entendimento da realidade. Mas tudo isso vem pela matéria. O espírito está além disso. E é no espírito que o Shuddha-dharma acontece. Né? E ele se adapta depois às diferentes culturas e tempos e lugares. Então, a sua fala eu achei absolutamente pertinente também. Assim, estou 100% de acordo com esse ponto de vista. Fico feliz até de perceber que aqui nesse grupo a gente às vezes fala algumas coisas assim que parecem um pouco estranhas, mas na verdade não são estranhas, né? Uma análise que o Vanildo fez, né? Que eu achei muito corajosa, porque em geral a gente não tinha coragem de pegar um verso que um instrutor, assim, uma pessoa de respeito, um mestre, traduziu, falou, olha, ele traduziu assim. Então você não pode questionar, você só lia e tentava se adequar, como é que eu vou cumprir esse mandamento, né? E aqui, mas é o que a própria Gita pede, quando o Krishna pede isso para Arjuna, ele pede, olha, isso aqui é o despertar da consciência, a consciência crítica também. Você é dotado de bom senso, utilize-o. É assim que a gente ilumina, né? Quando a gente tem coragem também de questionar, a mesma coragem que ele pede para Arjuna. E Arjuna exerce dessa liberdade. Quando pergunta para ele, né? Olha, mas se você me diz isso, então como é isso? Numa outra passagem que ele vai dizer, lá não lembro agora onde está, mas ele diz, olha, mas como é que você pode dizer que ensinou esse yoga para não sei quem, se você nem tinha nascido quando esse sujeito era o rei, não sei lá de onde, né? Aí o Krishna brinca com ele e diz, olha, você pode não se recordar de todas as suas vidas anteriores, mas eu me recordo das minhas. Mas não importa nem a resposta do Krishna. O que importa é esse diálogo de coração, que é um diálogo baseado pela amizade e pela honestidade. Né? O diálogo que é fundado na amizade e na honestidade, você se coloca por inteiro. Então, toda dúvida é uma dúvida honesta. Mas na nossa cultura, nós fomos treinados e formados para recear a dúvida. Porque a dúvida está na beira da heresia. A dúvida é quase que o espaço onde o demônio exerce a tentação para que a gente se desvie do caminho. A dúvida pode ser uma coisa que relativize todo o conhecimento e instale o caos na humanidade. É com esse entendimento que, às vezes, a religião pode se tornar um pouco mais, como é que eu vou falar? Um pouco mais austera, exigindo dos seus fiéis uma fé quase que cega. Por quê? Porque vai você começar a duvidar que isso não vai dar em bom lugar. Você vai acabar se afastando da tua crença, da tua religião, da tua cultura, da tua tradição. Então, a dúvida não é bem vista. Ela só passou a ser bem vista com o nascimento da ciência, já que a ciência nasce com o teste, com a dúvida, com a experimentação. Né? Então, a partir daí, a própria religião foi ressignificando e suavizando o sentido da dúvida, e ela foi se reaproximando desse sentido que já está presente no texto da Gita. Porque Arjuna nunca teve receio de se apresentar para Krishna, duvidando, nesse sentido, de apresentar as suas questões. Bom, mas a gente está ainda no verso 3. Eu vou me
Vou convidar as pessoas a lerem o verso seguinte. Vou ler aqui, tá? Pode ser? Nós já lemos o 3, não é isso? Não, nós lemos só o 2, desculpa. Então, quer ler, Vanildo? Quer que eu leia? Posso ler? Tá. Ó Arjuna, verso 3. Estás dominado pela confusão nascida da falta de equanimidade. Essa confusão é contrária ao que é espiritual, frustrando a elevada finalidade e tendendo a obstaculizar a beatitude. Olha que maravilha, né? Nas próprias palavras do mestre, ele já apontando para aquele lugar onde a dúvida não pode ter espaço. Ela tem que ser sanada. Mas ela tem que ser sanada quando ela de fato é sanada. Ou seja, quando a sua dúvida é solucionada. Não quando você reprime a sua dúvida por receio de se mostrar um herege. Ó aparta, não cedas à inação. Isso não é digno de ti, ó tu, conquistador. Rechaça essa opressiva covardia mental e empreende a elevada ação. Esse verso 4, nas Gitas correntes do mundo, seria o terceiro verso do segundo capítulo, das outras Gitas. Aqui tem de novo um outro errinho na tradução, não na tradução, na tabela, na verdade. Porque agora é a tabela que ela diz que esse verso não aparece nas outras Gitas. Já seria uma passagem do Mahabharata, né? Na verdade, é porque no modo que eles montaram a tabela ali, quando eles puseram isso, sem perceber, o texto que estava escrito Mahabharata cobriu, acho que, essa passagem. Então, esse verso, só hoje que eu me dei conta, que na tabela não aparece. Então, a minha tabela no Excel eu já corrigi. Eu incluí esse verso. Porque, embora a tabela diga que ele só está no Mahabharata e não na outra Gita, na verdade, esse verso faz parte de todas as Gitas. Eu até estranhei que não fizesse, porque é um dos versos mais importantes. Porque é aqui, nesse verso, que ele convoca a Arjuna a esse entendimento que você, Gustavo, colocou muito bem, que quando eu penso em meditação, não é só naquela hora que eu sento com os olhos fechados, mas é uma postura que eu desenvolvo o tempo todo, ao longo do meu dia, né? Então é por isso que aqui ele enfatiza que o que ele quer de Arjuna é que ele vá à luta na vida. Porque se eu entender que tudo é Deus, tudo é natureza de Deus e tudo é sagrado, eu tenho que entender que o próprio universo é sagrado. E as experiências que o universo me oferece são experiências sagradas. São experiências que representam o melhor dos gurus. O mundo é o melhor guru. Quando eu entendo que a experiência que ele me sugere é sagrada. Então, quando eu reajo a essa experiência que ele me propõe dessa maneira, eu já estou em meditação. Eu estou vendo no mundo aquilo que às vezes os poetas, só quando estão em estado de epifania, às vezes se dão conta, por breves momentos. Sei lá, quando um artista como Caetano Veloso diz, tudo é divino e maravilhoso. Tudo é divino e maravilhoso. Isso é uma expressão, isso é quase que um Mahavakya, como a gente diz, é esse, Mahavakya. Se tudo é divino e maravilhoso, eu não posso agir como uma criança nesse mundo. Às vezes os artistas se comportam assim, ainda. Embora o mundo seja divino e maravilhoso, a gente não está atento para ouvir, a gente não exercita a escuta do que esse mundo maravilhoso tem para nos revelar, para que a gente comungue com o sagrado que ele está nos ensinando através das experiências que ele nos propõe,
experiências difíceis, experiências fáceis, experiências que nos levam a perder a concentração, experiências que nos distraem, experiências que nos tiram do nosso eixo, que nos tiram do nosso equilíbrio. São todas experiências como se fosse um sparring de um boxeador. Você está sendo treinado o tempo todo para meditar, para voltar para o teu equilíbrio. Porque é só com esse exercício que a hora que você fechar os olhos, você de fato vai alcançar o estado de meditação e, quem sabe, o samadhi. Se o dia todo você passou como uma criança brincando, não adianta fechar os olhos, cantar mantra e nem seguir nenhuma disciplina espiritual, porque elas não vão te levar a lugar nenhum, a nada. Isso é uma caricatura, né? A única vida espiritual séria e legítima é aquela que eu vivo 24 horas por dia, o tempo todo e o dia todo. Aí sim, aquilo que você disse é verdadeiro, que é aquela meditação. Então, a partir do 5º verso, todos os versos, a partir daí, não fazem parte da Gita no mundo. Agora, por isso que eu falei que esse capítulo é enigmático, inclusive para mim. É um dos mais assim, difíceis, porque esses versos são do Mahabharata. A partir de agora, do 5º verso, são todos versos do Mahabharata. Eu não sei exatamente como ele pensou, como ele juntou esses versos para dar esse sentido aqui, nessa constituição, para essa Gita. Eles aparecem no Mahabharata, mas eu nem sei aonde, exatamente. Isso é uma pesquisa para identificar verso a verso. Nem ele diz. Quando a gente olha aquela tabela, não tem uma menção exata. Você tem que pesquisar além do original para identificar. Então, a partir do 5º verso, começa isso. Alguém quer falar alguma coisa? Posso começar, avançar com as leituras, então? Tá. Assumindo... Nós já lemos o 3º, o 4º já. Assumindo a quádrupla natureza espiritual, eu atuo para o bem-estar dos mundos. Eu mesmo, ou através dos hierarcas que me representam, de tempos em tempos promulgo a ciência para a manutenção dos mundos, de acordo com as suas necessidades, assumindo a quádrupla natureza espiritual. Que natureza é essa, quádrupla? Né? Para mim, eu não vou garantir, não vou jurar de pé junto, como a gente diz, mas para mim, essa quádrupla natureza espiritual, ele trata dela de duas maneiras distintas, nos versos 19, 20, 21 e 22, e quando nós chegarmos lá, esse assunto vai estar claro. Para mim, a resposta é essa. Posso seguir? Então, aquilo que os videntes reconhecem como princípio átmico, associado com a Prakriti, manifestando-se em termos de causa e efeito, sou eu, o morador interno, sem princípio, nem meio, nem fim. Este supremo mistério, que é compreendido pelos videntes como existindo além do tempo e do espaço, e de sutil manifestação, sou eu, o eterno e incognoscível para os não videntes. Ó tu, Arjuna, o primeiro entre os homens, meu supremo mistério é aquilo que os mundos compenetra, sustentando esse processo sansárico mundanal e dirigindo-os, eu confiro a eles graça espiritual. Ó tu, melhor entre os homens, se anseias conhecer-me, escuta com atenção como e quem sou eu, de onde eu sou e qual o motivo da minha manifestação. Está aqui aquilo que eu tenho dito há pouco. Ele diz, se você anseia me conhecer, escuta. Ou seja, exerce a escuta interior.
essa escuta de Nara Narayana, essa escuta que está se dando nesse diálogo externo entre esses dois personagens, mas que é a escuta do coração, que é a escuta que se dá em meditação, é a escuta interior do coração. Se você quer me conhecer, me escuta no próprio coração. Ele vai falar sobre a escuta, né? Ele vai falar de 4 aspectos. Primeiro, um dos meus aspectos é por si mesmo compenetrante, estando estabelecido no Supremo Yoga. Segundo, o outro aspecto cria o universo orgânico e inorgânico. Terceiro, outro aspecto ainda faz convergir esse universo criado, móvel e imóvel. E esta fase, por meio de sua própria natureza e energia, impele esse universo em seu girar evolucionário. Em quarto lugar, meu aspecto manifestado se ocupa da progressiva manutenção dos mundos e, por sua própria natureza, lhes dá proteção. Assim, eu existo como etérico morador no centro do coração, do mundo. Por mim, esses 4 aspectos formam um todo. Em mim, todos eles permanecem. Eu sou a semente de todo o universo. Sou onisciente. Todos aqueles que possuem discernimento espiritual e são devotados ao tríplice fogo, estando sempre absorvidos na adoração a esse fogo, através da entoação de sons místicos e superando as influências contrárias à plenitude espiritual. Aqui tem uma palavra estranha. Tríplice fogo. Lá embaixo está escrito o Akshara, a divindade. Akshara só quer dizer imperecível, basicamente. Kshara é perecível. Akshara é imperecível. Então, quando eu falo Akshara, eu posso estar me referindo ao Atman, ao Pranavaon, né? E aqui, no caso, é esse fogo do coração que corresponde ao Atman. Agora, esse fogo é triplo? Esse fogo é triplo? O próprio Atman tem uma natureza tripla? Olha só que coisa conceitual complicada. A minha resposta, eu não sei sair disso. Agora, as respostas que eu já ouvi por aí, né? E uma delas, que eu dou um certo crédito, porque vem dessa pessoa que eu respeito muito, e ele traduziu, na tradução que ele oferece da Bhagavad Gita ao português, ele traduziu tríplice fogo por chamatrina. Só que quando eu digo chamatrina, eu já faço uma referência à ligação da grande fraternidade branca universal com a tradição dos mestres ascensionados. Será que é legítimo fazer essa ligação? Eu não estou respondendo, porque eu nunca tive nenhuma experiência com os mestres ascensionados, segundo essa classificação. Mas esse meu amigo já teve. E ele disse que é. Se é a chamatrina, eu posso fazer uma comparação entre o processo que é tríplice para nós, né? Que se dá pelo conhecimento, vontade e ação, por exemplo, né? Ou conhecimento, então, é o raio da sabedoria, é o raio dourado dessa chamatrina.
o conhecimento, vontade, bhakti, devoção. O raio do amor é a chama rosa. E o lado do poder, da ação, o poder de realizar, o poder de materializar, é o raio azul. É legítimo fazer essa inferência? Não sei. Para muitos, e com uma certa razão, poderão dizer: quem faz isso está misturando Shuddha-dharma com outras coisas, como eu já ouvi dizer. Mas tem aqueles que vão dizer: não, eu não estou dizendo, não misturando, porque a interpretação da Gita me permite essa leitura. Ficam aí dois pontos de vista, eu não preciso tomar partido. Mas só para dizer que existe entre os nossos instrutores intelectuais e gnanadatas essas duas compreensões. Existem as duas. Só para mencionar, então. Para mim, é muito estranho pensar nessa chama do coração como trina ainda. Eu nunca tive nenhuma experiência com isso. Então, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas a Marina quer falar agora. Sim. Ô Rubens, não poderia estar relacionado esse tríplice fogo aos aspectos de criação, manutenção e evolução? Então, é exatamente o que ele vai relacionar nos versos 19, 20, 21 e 22. Então, eu acho que também. Mas isso não invalida essa análise que a gente fez aqui. Agora, essa lembrança sua é muito oportuna. Porque quando eu estou fazendo essa análise aqui, eu nem estou me lembrando que ele vai retomar esse ponto quando ele for falar de Brahma, Vishnu, Shiva, e o quarto aspecto, que é Skanda, ainda. Ele vai Mas isso ele vai fazer mais para frente. Né? Mas eu gostei muito dessa lembrança. Mas eu não sei dizer também, assim, mais do que isso que nós juntos estamos construindo, né? Como experiência minha, assim, das experiências de prática, eu nunca tive nada com essa questão de mestre ascensionado, essa coisa de fraternidade... Né, branca, fraternidade branca universal, né? A única relação que eu tive é pelos textos da nossa instituição. Mas experiência minha, assim... As únicas experiências que eu tive foram do Shuddha-dharma mesmo. E do Shuddha-dharma, assim, do ortodoxo tradicional, né? E essas, vamos dizer, o Francisco Barreto, o que eu respeito muito, né? E que tinha essas experiências com esses mestres ascensionados, né? Era quase como se ele me dissesse: você não tem porque você ainda é uma criança espiritual, mas você terá um dia. Então, ele não chegou a me dizer isso, mas eu entendia quando eu avaliava a dimensão daquilo que ele estava vivendo. Então, eu falava: olha, eu não tive, para mim parece estranho, mas eu vou ficar quieto. Porque quando ele tem, os ensinamentos que vêm daí são coisas sérias, né? Eu me via, às vezes, como uma criança, quando ele comentava, por exemplo, uma experiência com o mestre Kuthumi, ou com o mestre El Moria, ou com o mestre Saint-Germain. E eu, com todo respeito, eu nem reconheço essas pessoas como mestres. E eu não cito nos meus textos e tenho vergonha de citar. Olha o que eu estou dizendo, olha que coisa tola. Eu não cito, porque não está no Shuddha-dharma. Assim, é um preconceito um pouco meu, ele mesmo disse, ele chamou lá um outro colega, falou: tá vendo esse aqui, ó, o Rubens, né? Olha que interessante. Ele mesmo aqui fez esse estudo, viu isso. Pergunta para ele o que é que ele acha desses mestres, dessa outra hierarquia, que é a hierarquia intermediária, que faz a mediação com esses grandes hierarcas, que o senhor Narayama está na cabeça. Eu não tenho a menor noção da existência deles, Francisco. Eu não posso falar sobre eles. Né? Aí os dois riram entre eles, eram duas pessoas que tinham
Rindo assim, com amizade. Não é que riram de mim, riram comigo. Eu fui honesto, falei, eu não sei o que é isso. Enquanto eu não sei, não sei. Então, também não cito, porque não faz parte do meu campo de experiência, né? E, às vezes, também, porque eles são amigos que eu respeito, tiveram experiência elevada. Mas, às vezes, eu entro na internet e vejo tanta da canalização, e é tanta coisa que, ai, meu Deus, não quero ser confundido com essas coisas que a verdade parece que já não está mais ali presente. Porque é tanta gente canalizando o mestre de tudo quanto é lado, e você olha para a vida dessas pessoas, é uma vida que não há exemplo para ninguém, quanto mais para ser porta-voz de um mestre. Né? Então, tem essas coisas. Mas aqui está, chama tríplice. Posso seguir? Ou alguém quer comentar alguma coisa a mais? Então, eu vou seguir. É o 14, né? Que nós já lemos. Então, é o 15. Devidamente disciplinados, absortos em contemplação subjetiva, adoram somente a mim, com sincera devoção, rendendo o tríplice fogo ao princípio sintetizante. De novo, essas expressões para mim são enigmáticas, porque esse princípio sintetizante eu entendo como é o Atma. Então, como é essa relação do tríplice fogo com esse princípio maior ainda? Para mim, eu não sei o que é isso, sinceramente. Eu sou a luz da iniciação, perceptível através da salutar ação e devoção. Aqui, com todo respeito, eu não vou aceitar essa palavra salutar. Eu vou ler assim, ó. Eu sou a luz da iniciação, perceptível através da justa ação e devoção. Eles moram sempre em mim. Eu moro neles com infinita compaixão. Eu digo da justa, porque todos os textos, todos os artigos dos mestres que eu li, eu sempre falo ação necessária, ação reta, ação justa, a justa ação. Agora, a ação salutar é uma novidade que é um pouquinho fora demais para eu sentir familiaridade com a expressão. Aqui sempre eu sou alcançável através da ação desinteressada, executada com um verdadeiro discernimento e com o coração cheio de devoção a mim. Esse desinteressado também é perigoso, porque ele tem que ser sinônimo de impessoal. Essa ação impessoal, desinteressada nesse sentido, porque o desinteressado também dá uma ideia, às vezes, de uma coisa que é viciada, de um certo comodismo, de uma certa coisa que não é uma virtude. E a ação desinteressada aqui está se referindo à mais elevada das ações, que é aquela ação verdadeira, legítima, onde eu não protejo ninguém, eu não tenho nenhum tipo de parcialidade, eu sou absolutamente impessoal. Então, conhece-me como a ciência da manifestação física e como a causa primordial do cosmos. Sabe também que os mundos de Daivabhava e Asudabhava, com suas qualidades divinas e demoníacas, se originam de mim. Né? Por mim, no mundo animado, o princípio de vida está estabelecido internamente em 4 aspectos. Está aqui lembrando de novo os 4 aspectos, né? Que a gente começa. Como Vasudeva, residindo no Avyakta, plano yogi. Como Anirudira, no plano Mahat, Buddha do intelecto. Como Sankarsana, no ego, no arrancada, no Indriya também, nos sentidos. E como Pradyumna, em Manas, mente e emoção. Por outra parte, também estás apto para conhecer minha quádrupla manifestação externa. A única coisa que eu sei dizer aqui
e que ele está falando daquela quádrupla manifestação. Eu não sei interpretar nenhum desses termos. Não sei o que quer dizer exatamente como Sankarsana, como Pradyumna, eu não sei. Como Anirudira, eu não sei, mas eu entendo que tem a ver com essa quádrupla manifestação e que escapa para mim. Alguém gostaria de comentar? Então, deve saber que nesse lótus, que sempre existiu, nasceu Brahma. Depois de Brahma se originou Shiva. Depois de Shiva surgiu Skanda. Aqui sim, de novo está aquela quádrupla manifestação que a Marina mencionou ali um pouco antes, né? Esta é a quádrupla criação. Quando Sanatana Dharma está em perigo, pela influência dos Daitias, Rakshasas e Danavas. Aqui sim. O que é que são os Rakshasas, Daitias e Danavas? Demônios? Então, são 3 tipos de seres azúricos, a gente diz, né? Seres demoníacos. Mas por que ele menciona esses 3 tipos e não diz simplesmente dos demônios ou dos seres azúricos? Por que ele está qualificando 3 tipos distintos, né? Existe toda uma metodologia sobre isso, que eu também conheço muito pouco. Mas eu sei uma distinção básica. Talvez para gente aqui atenda, né? Que é a seguinte: os Danavas são como uma espécie de anjos caídos. Eles enfrentaram os Devas na mitologia da Índia, né? Então, eles são seres de uma certa introversão. Pode até ser seres bons. São pessoas que têm essa influência dos Danavas. Bom, entre aspas, tem um convívio conosco, né? Então, mas eles fazem parte dessa tradição que se opõe aos Devas. Acho que essa é a principal ideia. E os Daitias, aqui, é uma outra coisa. Como se fossem esses seres de natureza demoníaca, mas que são seres muito inteligentes, astutos e extremamente invejosos, que estão presentes entre os seres humanos, num certo sentido. A gente pode dizer que o Duryodhana e o Rei Cego do Mahabharata fazem, não sei se o Rei Cego, não vou dizer de certeza, mas o Duryodhana eu digo com certeza, é um Daitya. Ou seja, é um ser azúrico, com essas características, ou seja, inteligente, astuto e invejoso. Ou seja, fazendo só uma brincadeira suave, né? A nossa classe política está recheada dessa classe de seres inteligentíssimos, astutos, né? Invejosos, extremamente egoístas. Agora, os Rakshasas, aí a coisa é um pouco mais pesada, né? Os Rakshasas são verdadeiros demônios espirituais, né? Que quando se manifestam entre os humanos, provocam, inclusive, cenas de canibalismo, por exemplo, né? Cenas de sangue, sanguinárias, das guerras as mais cruéis, né? São esses seres demoníacos. Agora, mesmo eles, né? Às vezes, num certo contexto, têm certas ligações, inclusive com os seres humanos virtuosos, né? A gente sabe que no Mahabharata o Bhima
se casou com um Rakshasa e teve um filho que é um Rakshasa, um demônio. E o Bhima é um dos Pandavas, né? E esse Rakshasa teve um papel importante na batalha. Ele cumpria um papel de fazer a faxina, fazer a limpeza, a higienização, ou seja, no tal momento da guerra precisava só um demônio daquele para trucidar o outro lado que precisava ser trucidado. E isso foi feito por um demônio. Às vezes eu temo que nós, enquanto país, e até o mundo, nós se aproximando de passar por um momento desses, quando um demônio vai proceder a um movimento desses de trucidação, para que depois do campo devastado a gente possa reiniciar e construir o novo. Às vezes eu temo por isso, quando eu vejo o andamento das coisas, dessas arrumações, esses valores que estão norteando as tomadas de decisão dos grandes líderes e tudo mais, né? A gente percebe que a motivação deles, a inspiração deles, não vem de Mitradeva, nem dos 6 grandes trabalhos que Mitradeva se propôs a desenvolver no mundo. Vem de um outro lugar. Mas talvez eles tenham mesmo que fazer a faxina, destruir tudo, para que depois as coisas... Melhor derrubar uma casa velha e construir uma nova do que reformá-la. Está num dos textos do Shuddha Dharma, que eu não me lembro onde. Eu não sei dizer, mas é o meu consolo, às vezes, é pensar assim, quando a gente vê tanta maldade, tanta coisa errada, prosperando no mundo, sob influência desses seres demoníacos. Então, 23, já estou terminando o capítulo. Então, ó Imaculado Arjuna, para a regeneração do Dharma, eu mesmo encarno. Os yogis me reconhecem por meio do yoga, e não de outra maneira. Por meio da pureza do pensamento e ação, e ardente meditação, os yogis... Ardente é a palavrinha que eu estudei na minha tese, né? É só por meio dela, que fica claro. Por meio de pureza de pensamento e da ação, e de uma meditação feita com Shaladar, os yogis, sendo meus devotos e enriquecidos espiritualmente pela associação com os Shuddhas, obtêm o mais elevado conhecimento. Portanto, através do entendimento espiritual transcendental, qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção, olha a maravilha desse fecho, que tem a ver com a abertura, quando eu mencionei sobre o Parnara Narayana, tratava da espiritualidade laica, e não de uma forma só religiosa. Portanto, ele diz, através do entendimento espiritual transcendental, qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção, e empenhada em ações impessoais, alcança a realização, entrando naquele estado no qual já não se aflige, nem tampouco se regozija. Qualquer pessoa, não os membros desta ou daquela instituição. Esse é o sentido da palavra laica, o verdadeiro sentido. Laico vem de leigo, eu não sei latim, a origem das palavras, aqui o Gustavo que podia falar muito mais sobre isso para a gente, mas nessa ideia de laico vindo de leigo, é para dizer que você não precisa ser um instrutor religioso, nesse sentido. Mas laico não quer dizer profano. A espiritualidade laica, professada na Bhagavad Gita, é sagrada, porque nos remete ao Sagrado Coração. E é isso que Krishna tinha vindo fazer.
quando desceu para revelar o Shuddha Yoga, conforme expresso na Bhagavad Gita, e é isso que ele antecipa aqui, que é o que acontece sempre, né? Para a regeneração do Dharma, eu mesmo encarno. Então, há pouco eu estava dizendo, nesse processo de degeneração do Dharma, quase como se isso fosse a antevisão, né, desse processo, que, quando a gente olha para o mundo com essa tristeza toda, só nos faz lembrar do seguinte: quando a noite já vai alta e está mais escura, é porque não tarda para amanhecer. Ou seja, todos os sinais estão dados de que uma grande mudança está em curso e a gente está sendo convocado a se alinhar ou com um lado ou com o outro lado. Depende de nós saber o que fazer com essa pandemia e como disciplinar a nossa ação e o nosso modo de respeitar esse confinamento para tirar dele o melhor proveito para o nosso crescimento espiritual e de todos aqueles a quem a nossa energia puder ajudar e influenciar através da nossa palavra, das nossas ações e do nosso exemplo. Eu acho que é isso que é o texto da Gita. Então, esse capítulo é enigmático para mim, porque trata dessa matéria esquisitíssima, que é a relação do humano e a sua aproximação com o sagrado, com o divino, para estabelecer essa unidade, que parece que é um pouco esse processo que agora está em curso em escala mundial, se eu não estiver enganado. Às vezes a gente está... Quantas vezes nós não arriscamos fazer certas extrapolações e a gente erra, porque a gente não tem conhecimento para saber dessas coisas. Então, com humildade, a gente, pelo menos, se acomode ao que a gente pode compreender e viver, e ao que a gente pode fazer. A minha parte é isso. Namastê. Acho que a palavra está aberta para quem quiser fazer o encerramento ou comentar uma palavrinha. Eu gostaria de falar umas palavras. Assim, gostaria de dizer que eu estou muito feliz desse capítulo, né? Porque o que eu entendo aqui, apesar de todas as nossas ignorâncias acerca de quem é o quê, né? O que eu aprendo aqui é justamente que ele tenta, né, explicar o quanto ele está dentro de nós, né? O quanto o divino está dentro de nós. E quando a gente se volta para esse divino com pensamento, ação ardente na meditação, né? Quando ele fala que ele vai falar, ó tu, melhor entre os homens, se há nela conhecer-me, escuta com atenção como e quem eu sou, de onde eu sou e qual o motivo da minha manifestação. Quer dizer, o que importa é você saber que existe um ser, né, dessa magnitude, o qual a gente tem que olhar. E daí a nossa palavra, como ele fala aqui no segundo verso, parece palavra de sabedoria, que eu estou com uma outra versão aqui, né, que ela é um estudo da Gita original, e ele vai falar aqui uma coisa interessante: você pode estar sinceramente aflito, Arjuna, mas sem motivo. Suas palavras podem parecer sábias, mas o verdadeiramente sábio não se aflige pelos vivos nem pelos mortos. O que eu entendo aqui, baseado em tudo que a gente leu,
é justamente isso. Às vezes a gente acha que a gente tem muita sabedoria, mas a gente não conhece esse divino que está dentro de nós. E quando a gente se volta na meditação e conhece esse ser divino que está dentro de nós, aí sim, qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção, porque já não é o conhecimento tolo de Arjuna, que vai se afligir por qualquer coisa, né, mas é um conhecimento de profunda devoção e desse profundo olhar do divino dentro de nós, de conhecimento, desse conhecimento do divino e não conhecimento intelectual, aí sim, eu não me aflijo e nem tampouco me regozijo. Então, eu penso que aí ele fecha tudo isso. Então, eu acredito que aqui o segredo, ele está justamente no conhecer o divino, nesse contato do divino, que eu acredito que é o cerne da Shuddha Dharma, né? Que é o que a gente busca o tempo todo, através das lições de meditação, através, né, das nossas práticas individuais, né, que são, acima de tudo, aí um trabalho hercúleo, né, da nossa alma, dessa luta, né, de ter que parar um pouco e falar, não, esse momento é um momento de conexão com o divino, e ficar rastelando isso todos os dias, o tempo todo na sua vida, né? E como você falou, não é só aquele momento, mas em todo momento, 24 horas por dia, eu limpando esse terreno, eu buscando esse divino, para que eu consiga adquirir esse conhecimento, mas não conhecimento intelectual, mas o conhecimento da alma, o conhecimento de quem eu sou e de quem, né, somos, enfim. Eu penso que é isso. Obrigada. Que maravilha. Vou deixar a palavra com os outros agora. Eu não falo mais hoje, tá? Porque acho que agora o Vanildo coordena, ou alguém coordena e depois encerra. Mas eu estou achando isso maravilhoso. Eu concordo sempre, mas eu não vou falar mais, não. Achei muito interessante o que você falou. Eu só vou falar uma coisa, não vou falar mais nada. Brincadeiras à parte. Marina, por favor, Marina, você quer falar alguma coisa? Para um pouquinho. Dona Neuza, o que você está achando de toda essa história aí, por favor? Olha, é um estudo realmente profundo, interessante, né? Para mim, esse capítulo da Gita é como se fosse a alma dela, da Gita. Sempre me fascinou esse capítulo, sabe? E como a Néia falou, né, eu conjugo o mesmo pensamento dela, sabe? É bem interessante. Para mim, a alma de toda a Gita está nesse capítulo. Eu sou apaixonada porque ele toca profundamente meu ser, entende? Como ser mesmo, divino, né? Eu tentando falar. Obrigado, Inês, obrigado. Marina, por favor, eu cortei e tal, aí eu ia dar a palavra para você, acabei. Por favor. Olha, o que fica muito forte para mim do nosso estudo de hoje é não só todos esses aspectos aí que a Neia já levantou e falou, mas, sobretudo, essa democratização da Shuddha Dharma, né? Essa questão, assim, desse verso final, né? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Eu acho que isso é um alento, é uma coisa muito especial, né? A gente pelo fato da gente estar vinculada a um arte, né? E ter esse contato, isso não nos torna especiais apenas por isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade e reconhecer que qualquer pessoa, a gente pode aí cruzar com um monte de gente que tá nesse nível também, né?
E não é porque todos nós estamos lá, pelo simples fato de estar, que a gente tem esse privilégio, né? E foi um negócio ficou muito forte para mim hoje. Bom, eu estou muito feliz, né, com os depoimentos de vocês, com a fala do Rubens. Para mim, é o que eu sempre pensei da Sula Dharma, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me encaixar em alguns conceitos. E aqui me abre o horizonte realmente, né? E isso me traz uma paz enorme. E uma coisa que me chama a atenção, que o Rubens fala sobre essa questão dos mestres ascensionados, que eu tenho a mesma sensação dele. Eu sempre vejo, mas é uma coisa distante, e às vezes fica uma coisa de fraternidade branca, tal, fico olhando isso, e quando você chama atenção, Rubens, sobre essa questão da chama trina, isso me desperta para estudar isso um pouco mais. Então eu vou prestar um pouco mais de atenção nisso, porque enquanto você estava falando aqui, eu abri aqui e fiz uma pesquisa no Google em imagens, e essas imagens me chamaram a atenção. Eu vou dar uma estudada nisso também. Eu acho que posso achar alguma coisa ali, porque eu sempre tive um olhar assim, com respeito, mas um olhar distante. Né? E essa questão da chama trina que você trouxe, eu nunca tinha pensado nisso. Então eu vou prestar atenção nisso, não estou querendo que eu vou trazer isso para cá, mas eu vou olhar para isso com mais carinho. E essa questão universal nossa é fantástica. E caiu minha rede. Eu ia pedir para você trazer, viu? Acho que eu caí aqui, mas eu voltei aqui, não sei que jeito. Estou caído ainda. Só uma palavrinha, eu não trouxe a chama trina, não. Ela está no texto, né? Eu só li. Gustavo. Essa questão da chama trina, eu me recordo de uma conversa uma das últimas que eu tive com o nosso querido irmão Sairé, aqui de Florianópolis, e não sei se o Rubens teve algum contato, acho que não, né? Sairé foi um dos nossos emissários, um dos primeiros fundadores aqui também do Asha Kalyana, muito estudioso, sabe? E eu me recordo numa conversa que ele teve, ele falou, olha, Gustavo, busca lá na Nova Era, que é uma livraria esotérica que nós temos aqui, existe um livro que parece-me que seria um dos últimos livros que Subramania estaria com ele no final, no último ano de vida dele, ele caminhava com aquele livro e tal, e se não me falha a memória, o livro ele é sobre isso, é o Fogo da Alice Bailey, é isso? Eu tenho o livro e acho que tem o PDF. Se eu tiver, eu posso compartilhar no grupo. Alice Bailey, sobre esse fogo sagrado, não vou lembrar o nome, mas é sobre o fogo interior, com certeza. Da Alice Bailey. E foi ela que levou para os Estados Unidos esse conhecimento. Na época, Rudolf Steiner foi para um lado, Alice Bailey. Isso. Eu gostava muito do Rudolf Steiner também. E essa questão também, sempre quando eu leio a Bhagavad Gita, no início, principalmente, eu olhava para a Bhagavad Gita e tentando racionalizar, tentando construir uma metodologia de conhecimento, eu tentava compreendê-la nesse aspecto de, olha, 6 primeiros capítulos, conhecimento, né? 6 primeiros capítulos, devoção. E sempre achava difícil, porque quando eu me via numa leitura, eu assim, mas isso aqui é fervor, mas está no capítulo do conhecimento. Mas isso aqui é retação, mas está trazendo uma devoção. E eu não conseguia entender, mas será por que é tão confuso? Por que não está assim bem separado, né? Como a ciência tenta, de algum modo, fazer os devidos recortes para que a gente possa olhar de maneira separada para depois unir. E isso é algo que eu trago aqui a título só assim de compartilhar, sabe? Mas a leitura de hoje, eu consegui compreender, como foi dito pela Neia,
que, primeiro, que o conhecimento não é o conhecimento que a gente está acostumado a ouvir, né? É o entendimento. Ele está numa via de entendimento, de compreensão, né? E que o primeiro passo disso tudo é justamente essa virada de chave, né? É lógico que acontece tudo ao mesmo tempo, como tu falas, né, Rubens, no sentido do sem o fervor, eu não busco conhecimento. Por isso que está sempre tudo junto, né? Não dá para falar de conhecimento sem fervor, não dá para falar de fervor sem ação. Elas estão assim interligadas, como se fossem aquelas serpentes que se enrolam e quando a gente vê é uma coisa só. Talvez esse fogo tríplice, ele tem essa coisa, né? Que depois se funde numa coisa só. Tu aparentemente olha três, mas quando tu olha verdadeiramente é um. E nisso até trouxe a fala do Vanildo, quando ele fala do vivo e mortos, nesse sentido também, não? De que o vivo é o real e o morto é o ilusório. Não olha para aquilo que é ilusório. Se atenta ao que é real, verdadeiro, aquilo que é a verdadeira compreensão do que é, aquilo que de fato existe. O resto é só temporário, aquilo ali já não é mais, como tu falaste, né? Já morreu, mas tu ainda olha e acha que está vivo, porque tu não viu, tu não alcançou ainda esse estado de compreensão, de comunhão, né? É isso. Ok. Alguém mais? Gustavo, eu pedi para você fazer encerramento, por gentileza. Você pode fazer? Posso. Eu pediria que todos colocassem as mãos no centro do peito, respirando suavemente, interiorizando a nossa atenção. Vamos agradecer profundamente por todas as bênçãos de luz derramadas sobre nós, por essa egrégora maravilhosa que faz com que nós consigamos compreender quem somos nós, da onde nós viemos e o nosso caminho, a nossa eterna jornada, a nossa gratidão pela união desse grupo, pela reunião dessas almas de luz, que tanto nos faz bem, que tanto nos aprimora enquanto seres humanos. Nós vamos, neste momento, compartilhar esta energia a todos os seres, por meio do Pranava Om. Vamos irradiar essa luz a todo o nosso querido e amado planeta Terra. Inspire. Namastê. Então, obrigado a todos. Excelente noite. Eu queria ler um negocinho aqui, posso? O coração tá ardendo. Quero ler o Kirtan, da lua cheia. Eu vou ler. Upase Shuddha Vignam, Shuddha Joyshya Varupinam, Shuddha Sattva Mandalastam, Ishvaram Tan Sanatam. Eu faço um santuário do meu coração ao Senhor de tudo, o eterno e absoluto, de pura inteligência, em forma de luz pura, existindo na esfera das qualidades igualmente puras. Yoga Devim, Mahadevim, Sarva Shakti, Swarupini, Prapadye Loka Kinkarya, Sidae Brahma Bhutidam. Para a realização da ação universal, eu me entrego a Siri Yoga Devi, a suprema deusa, a personificação do Atma Shakti, a doadora da graça espiritual. Namastê. Namastê. Namastê.
Eu vou compartilhar o áudio desse mantra no grupo. Tá? Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.